Olá, turma, tudo bem? Bora lá para a nossa leitura. Mais um dia, né? Finalizando aqui mais uma semana. Hoje, domingo, dia 8 de setembro de 2024. Finalizando a semana 37. Amanhã já iniciamos a semana 38, né? Lembrando aí que esse mês de setembro é o último mês em que a gente vai estar dentro do Velho Testamento, né? A partir de outubro a gente já começa o Novo Testamento. Então é maravilhoso saber que a gente já chegou até aqui, né? Falta pouco para terminarmos a primeira parte, né? Que é o Velho Testamento. E a partir da semana 41, então, a gente inicia aí o Novo Testamento. Nós estamos dentro do livro do profeta Ezequiel e a gente vai ler hoje Ezequiel 40 e 41, tá? Então hoje nós vamos ler Ezequiel, capítulo 40 e 41. Esse capítulo 40 e o 41, eu acho que até o 42, na verdade. Não, vai até um pouquinho mais, ó, 43, 44. Ixi, eu acho que o final agora aqui de Ezequiel, ele vai estar falando de uma maneira bem profética, como já é, né, do próprio livro, mas ele me parece bastante com a construção do tabernáculo lá por Moisés. E aqui nós temos um novo templo, né? Então a gente tem agora Ezequiel profetizando a respeito de um novo templo, uma outra maneira, né, deles adorarem ao Senhor, e esse templo está sendo dado pelo próprio Deus e tudo mais. Então, a gente vai ver isso de forma bem profética. E que me parece, por que eu tô falando isso? Com o final também de Apocalipse. Lembra que eu falei que muitas das profecias do Antigo Testamento, elas realmente trazem uma sombra de coisas que ainda vão vir, né? Ela traz realmente uma realidade que não é plena ainda naquele tempo. Eles profetizam, algo acontece naquele tempo, Ezequiel viu algumas coisas acontecerem, Israel viu algumas coisas acontecerem, mas a plenitude do que Deus estava falando aqui na palavra, ela só vai acontecer com a volta de Jesus. Então, muitas coisas realmente são escatológicas, né? São do tempo do fim. E eu acredito que esse restante agora do livro de Ezequiel tem a ver com isso, tá bom? Prestem bastante atenção. Deixa o Espírito Santo realmente falar ao teu coração aí, né? Ouça a voz do Espírito no teu interior e deixa o Senhor te ensinar aquilo que Ele precisa ensinar para nós durante essa leitura, e eu tenho certeza que você vai ler de forma bem diferente esse ano. Ezequiel, então, 40 e 41 hoje, né? Então, Ezequiel, capítulo 40, diz assim: No início do 25º ano do exílio, no início do ano, no 10º dia do mês, no 14º ano depois da queda da cidade, naquele exato dia a mão do Senhor esteve sobre mim e ele me levou para lá. Em visões de Deus ele me levou a Israel e me pôs num monte muito alto, sobre o qual, no lado sul, havia alguns prédios que tinham a aparência de uma cidade. Ele me levou para lá e eu vi um homem que parecia de bronze. Ele estava em pé junto à entrada, tendo em sua mão uma corda de linho e uma vara de medir. E ele me disse: Filho do homem, fixe bem os olhos e procure ouvir bem, e preste atenção a tudo que vou mostrar a você, pois para isso você foi trazido aqui. Conte à nação de Israel tudo o que você vai ver. Vi um muro que cercava completamente a área do templo. O comprimento da vara de medir na mão do homem era de 6 medidas longas, cada uma com meio metro. Ele mediu o muro, que tinha 3 metros de espessura e 3 de altura. Depois ele foi até a porta que dá para o oriente, subiu os seus degraus e mediu a soleira da porta, que tinha 3 metros de extensão. As salas dos guardas tinham 3 metros de comprimento e 3 metros de largura, e as paredes entre elas tinham 2,5 metros de espessura. A soleira da porta junto ao pórtico, de fronte do templo, tinha 3 metros de extensão. Depois ele mediu o pórtico, que tinha 4 metros de extensão, e seus batentes tinham 1 metro de espessura. O pórtico estava voltado para o templo. Da porta oriental para dentro havia 3 salas de cada lado.
As 3 tinham as mesmas medidas, e as faces das paredes salientes de cada lado tinham as mesmas medidas. A seguir, ele mediu a largura da porta. A entrada era de 5 metros e seu comprimento era de 6,5 metros. Defronte de cada sala havia um muro de meio metro de altura e os nichos eram quadrados, com 3 metros em cada lado. Depois ele mediu a entrada a partir do alto da parede do fundo de uma sala até o alto da sala oposta. A distância era de 12,5 metros da abertura de um parapeito até a abertura do parapeito oposto. E mediu ao longo das faces das paredes salientes por toda a parte interna da entrada. Eram 30 metros. A medida era até o pórtico que dá para o pátio. A distância desde a entrada da porta até a extremidade do seu pórtico era de 25 metros. As salas e as paredes salientes dentro da entrada eram guarnecidas de estreitas aberturas com parapeito ao redor, como o pórtico. As aberturas que a circundavam davam para a parte interna. As faces das paredes salientes eram decoradas com tamareiras. Depois ele me levou ao pátio externo. Ali eu vi alguns quartos e um piso que havia sido construído ao redor de todo o pátio. Nele havia 30 quartos ao longo de todo o piso. Este era adjacente às laterais das entradas e sua largura era igual ao comprimento. Esse era o piso inferior. A seguir, ele mediu a distância da parte interna da entrada inferior até a parte externa do pátio interno, o que deu 50 metros, tanto no lado leste como no lado norte. Mediu depois o comprimento e a largura da porta que dá para o norte e para o pátio externo. Seus compartimentos, 3 de cada lado, suas paredes salientes e seu pórtico tinham as mesmas medidas dos compartimentos da primeira entrada. Tinham 25 metros de comprimento e 12,5 metros de largura. Suas aberturas, seu pórtico e sua decoração com tamareiras tinham as mesmas medidas da porta que davam para o oriente. 7 degraus subiam até ela, e o seu pórtico ficava no lado oposto a eles. Havia uma porta que abria o pátio interno e que dava para a porta norte, como também uma que dava para a porta leste. Ele mediu de uma porta a que lhe ficava oposta. Eram 50 metros. Depois ele me levou para o lado sul e eu vi uma porta que dava para o sul. Ele mediu seus batentes e seu pórtico e eles tinham as mesmas medidas das outras portas. A entrada e o pórtico também tinham aberturas estreitas ao seu redor, como as aberturas das outras. Tinha 25 metros de comprimento e 12,5 metros de largura. 7 degraus subiam até ela e o seu pórtico ficava no lado oposto a eles. Havia uma decoração de tamareiras nas faces das paredes salientes em cada lado. O pátio interno também tinha uma porta que dava para o sul, e ele mediu desde essa porta até a porta externa no lado sul. Eram 50 metros. A seguir, ele me levou ao pátio interno pela porta sul e mediu a porta sul. Suas medidas eram iguais às outras. Suas salas, suas paredes salientes e seu pórtico tinham as mesmas medidas dos outros. A entrada e o seu pórtico tinham aberturas ao seu redor. Tinham 25 metros de comprimento e 12,5 metros de largura. Os pórticos das entradas ao redor do pátio interno tinham 12,5 metros de largura e 2,5 metros de extensão. Seu pórtico dava para o pátio externo. Tamareiras decoravam seus batentes e 8 degraus subiam até a porta. Depois ele me levou ao pátio interno no lado leste e mediu a entrada. Suas medidas eram iguais às outras. Suas salas, suas paredes salientes e seu pórtico tinham as mesmas medidas dos outros. A entrada e seu pórtico tinham aberturas ao seu redor. Tinham 25 metros de comprimento e 12,5 metros de largura. Seu pórtico dava para o pátio externo. Tamareiras decoravam os batentes em cada lado e 8 degraus subiam até ela. Depois ele me levou à porta norte e a mediu. Suas medidas eram iguais às outras, como também as medidas de suas salas, suas paredes salientes e seu pórtico, e tinha aberturas ao seu redor. Tinha 25 metros de comprimento e 12,5 metros de largura. Seu pórtico dava para o pátio externo.
Tamareiras decoravam os batentes em ambos os lados e 8 degraus subiam até ela. Um quarto com sua entrada ficava junto ao pórtico de cada uma das entradas internas, onde os holocaustos eram lavados. No pórtico da entrada havia 2 mesas de cada lado, em que os holocaustos, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa eram abatidos. Junto à parede externa do pórtico da entrada, perto dos degraus da porta norte, ficavam 2 mesas, e de outro lado dos degraus havia 2 mesas. Havia, pois, 4 mesas no lado da entrada e 4 no outro, onde os sacrifícios eram abatidos. Eram 8 mesas ao todo. Também havia 4 mesas de pedra lavrada para os holocaustos, cada uma com 75 centímetros de comprimento e 5 centímetros de comprimento e de largura e 50 centímetros de altura. Nelas colocavam-se os utensílios para o abate dos holocaustos e dos outros sacrifícios, e ganchos de 2 pontas, cada um com 4 dedos de comprimento, estavam presos à parede em toda a sua extensão. As mesas destinavam-se à carne das ofertas. Dentro do pátio interno havia 2 quartos antes da porta interna. Um ficava ao lado da porta norte, que dava para o sul, e o outro ao lado da porta sul, que dava para o norte. Ele me disse: o quarto que dá para o sul é para os sacerdotes encarregados do templo, e o quarto que dá para o norte é para os sacerdotes encarregados do altar. São eles os filhos de Zadok, os únicos levitas que podem aproximar-se do Senhor para ministrar diante dele. Depois ele mediu o pátio, era quadrado, medindo 50 metros de comprimento e 50 de largura, e o altar ficava em frente do templo. A seguir levou-me ao pórtico do templo e mediu os seus batentes. Eles tinham 2,5 metros de largura, em ambos os lados. A largura da entrada era de 7 metros, e suas paredes salientes tinham 1,5 metro de largura em cada lado. O pórtico tinha 10 metros de largura e 6 metros da frente aos fundos. Havia um lance de escadas que dava acesso a ele, e 3 colunas em cada lado dos batentes. Capítulo 40, então, bem extenso, mas a gente compreende, assim como o tabernáculo, que a grande questão aqui são os detalhes do que o Senhor está mostrando para Ezequiel. Um novo templo, uma nova forma de ser construído, a beleza dessa construção, cada um dos seus detalhes, o que havia por dentro, o que havia por fora, o que estava em cada lugar, suas medidas. Deus sempre faz questão de dar os detalhes, e os detalhes de verdade, porque detalhes com medidas, com centímetros, com largura, espessura, comprimento, detalhes da construção em si, de onde colocar uma peça, onde colocar outra, né? Deus está dando então a visão para Ezequiel a respeito de um novo templo. Lembrando que o templo foi destruído, o templo que Salomão havia construído, ele foi totalmente destruído pelos babilônios, colocaram fogo. Então, em Jerusalém não havia mais nada daquele templo antigo, ok? Então, Deus está mostrando que haveria um templo novo sendo construído naquele lugar. E esse templo, muito provavelmente, era muito melhor e mais belo do que ainda o templo construído por Salomão. Capítulo 41. Depois o homem me levou ao santuário externo e mediu os batentes. A largura dos batentes era de 3 metros em cada lado. A entrada tinha 5 metros de largura, e as paredes salientes em cada lado tinham 2,5 metros de largura. Ele mediu também o santuário externo, e ele tinha 20 metros de comprimento e 10 de largura. Depois entrou no santuário interno e mediu os batentes da entrada. Cada um tinha 1 metro de largura. A entrada tinha 3 metros de largura, e as paredes salientes em cada lado dela tinham 3,5 metros de largura. E ele mediu o comprimento do santuário interno. Tinha 10 metros e sua largura era de 10 metros até o fim do santuário externo. E ele me disse: este é o lugar santíssimo. Depois mediu a parede do templo. Tinha 3 metros de espessura, e cada quarto lateral em torno do templo tinha 2 metros de largura. Os quartos laterais, sobrepostos uns aos outros, ficavam em 3 andares, havendo 30 em cada andar.
Havia saliência em torno de toda a parede do templo para servirem de pontos de apoio para os quartos laterais, para que não fossem incrustados na parede do templo. As paredes laterais em torno de todo o templo eram mais largas em cada andar superior. A estrutura em torno do templo foi construída em plataformas ascendentes, de modo que os quartos ficavam mais largos à medida que se subia. Uma escada subia do andar inferior até o andar superior, servindo também o andar do meio. Vi que ao redor de todo o templo fora construída uma base, formando o alicerce dos quartos laterais. Era do comprimento da vara de medir, ou seja, 3 metros. A parede externa dos quartos laterais era de 2,5 metros de espessura. A área aberta entre os quartos laterais do templo e os quartos dos sacerdotes era de 10 metros de largura ao redor de todo o templo. Havia entradas para os quartos laterais a partir da área aberta, uma ao norte e outra ao sul, e a base vizinha à área aberta era de 2,5 metros ao redor de todo o templo. O prédio em frente do pátio do templo, no lado oeste, media 35 metros de largura. A parede do prédio tinha 2,5 metros de espessura em toda a sua volta, e o seu comprimento era de 45 metros. Depois ele mediu o templo, tinha 50 metros de comprimento, e o pátio do templo e o prédio com suas paredes também tinham 50 metros de comprimento. A largura do pátio do templo no lado oeste, inclusive a frente do templo, era de 50 metros. A seguir ele mediu o comprimento do prédio que ficava em frente do pátio, na parte de trás do templo, inclusive suas galerias em cada lado, era de 50 metros. O santuário externo, o santuário interno e o pórtico que dava para o pátio, bem como as soleiras, as janelas estreitas e as galerias em volta dos três, tudo o que estava do lado de fora, inclusive a soleira, fora revestida de madeira. Igualmente estavam revestidos o piso, a parede até a altura das janelas e as janelas. No espaço acima do lado externo da entrada do santuário interno e nas paredes, há intervalos regulares em volta de todo o santuário interno e externo. Havia querubins e tamareiras em relevo. As tamareiras alternavam com os querubins. Cada querubim tinha 2 rostos, o rosto de um homem virado para a tamareira de um dos lados e o rosto de um leão virado para a tamareira do outro lado. Estavam em relevo ao redor de todo o templo. Desde o chão até a área acima da entrada haviam querubins e tamareiras em relevo na parede do santuário externo. O santuário externo tinha batentes retangulares, e o que ficava em frente do Santo dos Santos era semelhante. Havia um altar de madeira com 1,5 metros de altura e 1 metro em cada lado. Seus cantos, sua base e seus lados eram de madeira. O homem me disse: esta é a mesa que fica diante do Senhor. Tanto o santuário externo quanto o Santo dos Santos tinham portas duplas. Cada porta tinha 2 folhas articuladas, e nas portas do santuário externo havia querubins e tamareiras esculpidos em relevo, como os que havia nas paredes, e havia também uma saliência de madeira na frente do pórtico. Nas paredes laterais do pórtico havia janelas estreitas, com tamareiras em relevo em cada lado. Os quartos laterais do templo também tinham saliências. 41 completa, essa descrição desse santuário, desse templo que está sendo construído e que está sendo então dados detalhes de visão para Ezequiel. Isso não está sendo construído ainda, isso está sendo dado a Ezequiel como uma visão e ele está contemplando essa construção suntuosa, essa construção magnífica, essa construção com detalhes que não se sabe, talvez, dimensionar a beleza, disso tudo. Mas é isso que Ezequiel está vendo no capítulo 40, no capítulo 41, e amanhã a gente vai ler ainda o 42, que também vai falar sobre os quartos dos sacerdotes, sobre essa área onde os sacerdotes vão ficar. E aí ele continua falando sobre essa glória desse templo que vai ser essa segunda casa, e aí ele vai continuar falando sobre esse grande templo que Deus está dando essa visão para ele, para que isso vai servir e como isso será feito, essa restauração para Israel desse templo. Eu creio que o Senhor fará
esse templo maravilhoso para que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, se assente nele, né? Pegar água aqui. Essa é a verdade. Jesus vai reinar. Um rei sem um grande templo, um palácio suntuoso não é um rei, né? Jesus vai reinar sobre toda a terra e ele vai estabelecer o seu reino a partir de Jerusalém. Então esse templo é essa construção que o Senhor vai fazer com certeza no final dos tempos, ali em Jerusalém. Eu creio, a palavra está dizendo aqui para nós e a gente pode meditar nela e deixar o Espírito Santo mostrar para nós cada um desses detalhes em imagens, né? Ou na nossa imaginação aqui, pensar como isso vai ser grandioso, como Deus tem prazer em coisas de habitar no nosso meio, de coisas para estar perto de nós, né? Perto dos homens que Ele criou. Amém, queridos? Que você possa aproveitar esse domingo abençoado, com a família, com a igreja, com os irmãos, com as pessoas que você ama. Passe um tempo a mais com o Senhor. Domingo é um dia que a gente às vezes tem esse tempo a mais, né, para descansar um pouco e para estar aí com o Senhor. Faça isso. Tenho certeza que o Espírito Santo está aí pronto para falar ao teu coração, para mostrar algo poderoso para você nessa leitura. E amanhã a gente começa então a semana 38 e o início dessa semana, segunda, terça e quarta, é justamente, né, a finalização do livro do profeta Ezequiel, tá bom? Deus abençoe, ótimo domingo então aí para vocês e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui para continuar a nossa leitura. Deus abençoe.